Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aproveitando aí esse tempo de parada para aprender de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Muito bem, é um tema dificílimo, existem várias correntes teológicas que abordam esse assunto. Tá na Bíblia, claro que tá, mas é um assunto complexo. Por quê? Alguns teólogos e alguns pastores seguem essa linha, vão dizer de que essas testemunhas, na verdade, são o Antigo e o Novo Testamento. Já há uma outra corrente, que também é bem numerosa, envolve vários pastores, que apontam que as duas testemunhas de Apocalipse são, na verdade, Enoque e Elias. E justificam isso pelo fato de essas duas pessoas estarem na Bíblia e não está muito claro que elas morreram como nós. Enoque foi tomado por Deus e Elias subiu para o céu num redemoinho. Alguns até falam da tal carruagem de fogo, mas não, é redemoinho. Bom, outras linhas teológicas de estudiosos sugerem que essas duas testemunhas são, na verdade, Moisés e Enoque. Outras acham que as testemunhas são Elias e Moisés. Bom, a Bíblia deixa margem para várias interpretações. Eu costumo dizer de que aquilo que Deus deixou claro é para a gente entender, e há algumas coisas que são mais complexas e que ele deixou isso para que a gente não soubesse todas as coisas de forma clara. Muito bem. Há até um grupo que pensa que uma das testemunhas é o sumo sacerdote Josué. Bom, são linhas e correntes teológicas. Então, o importante é nós abrirmos a Bíblia lá em Apocalipse. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, Apocalipse 11. É onde começa toda essa questão, né? E aí esse Apocalipse começa a falar alguma coisa de duas testemunhas. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Esse vestidos de saco, Isaías vai falar disso também lá no Antigo Testamento. Bom, e ele vai dizer aqui em Apocalipse 11, no verso 4, que estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E continua dizendo assim: e se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas quiserem. Veja bem, aqui é que muita gente acha que é Moisés, porque Moisés fez isso lá no Egito, né? Para quem conhece bem a Bíblia, sabe que Moisés feriu, né, o rio, ele se converteu em sangue, feriu a terra e veio uma série de pragas. Então aqui tem uma pista de que poderia ser Moisés, exatamente por causa desse texto aqui. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde o nosso Senhor também foi crucificado. Bom, essa aqui está clara, é Jerusalém. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. E aí o texto de Apocalipse continua. Bom, são assuntos bastante complexos, né? Você vê que naquele texto que a gente leu, aparentemente lembra que pode ser Moisés uma delas, pelo que relata ali. Bom, esses dois profetas terão muito conhecimento bíblico, serão pessoas firmes e provadas no fundamento bíblico, teológico e histórico, para profetizar e atormentar, como diz lá na Bíblia. Então eles saberão interpretar sinais, né? E saberão entender a lei, a graça, vão profetizar. Muito bem. O ministério de Moisés e Elias foram mais locais. Moisés fazendo toda aquela trajetória que a gente conhece, e Elias sendo usado em um propósito muito específico de Deus. Mas agora, esses dois profetas que profetizarão, essas duas testemunhas, já vão ter um propósito mais universal, mais para atingir a terra inteira. Eles vão proclamar juízos, percorrerão a terra e certamente vão ser aqueles que vão desmascarar o falso profeta e o anticristo, vão arriscar a vida por isso, vão se opor ao grande dragão, que é Satanás, e ao próprio inferno, que todos os seus demônios, enfim. Então, essas duas testemunhas têm um propósito muito firme com Jesus. Uma outra coisa interessante, né, sobre a pista que é dada sobre essas duas testemunhas, que posso chamar de dois profetas, que profetizarão, está lá em Apocalipse 11:4, que diz assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. O autor aqui de Apocalipse está fazendo uma conexão direta, sem rodeio, ao profeta Zacarias, que ao se referir a Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, identifica-os lá no texto dele, que nós até vamos entrar agora, quarta-feira, num propósito durante 14 dias no livro de Zacarias, com jejum e oração e aprendizado da palavra. Esse livro de Zacarias vai identificar esses dois, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, como os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias 4:14. Então observa que o texto de Apocalipse faz uma conexão com esse texto profético de Zacarias. Mas, na minha opinião, não faz assim uma conexão direta que nos dê a entender que essas duas testemunhas sejam os personagens citados pelo profeta que fala na Bíblia. Bom, se não são estes aí, o que a gente pode buscar de mais informação? Bom, o Espírito Santo entregou ao profeta Zacarias uma profecia de referência dupla. Na primeira parte, o profeta fala, de fato, do governo de Zorobabel
e do sumo sacerdote Josué, lá no Antigo Testamento. Mas sob o ponto de vista, numa visão mais apocalíptica, analisando Apocalipse e aquele contexto daquele texto, contexto do texto, né? O ensinamento do texto, nós podemos entender que essas duas testemunhas vão ser aquelas que atuarão ali no final das semanas de Daniel. Eu já expliquei, em um outro momento eu posso explicar que a semana de Daniel deu uma parada a partir daquele momento em que aquela mulher fica gritando, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, né, fala com ela, mas o que eu tenho com você? Né? Eu vim para Israel. E aí ela começa a gritar, mas dê para a gente pelo menos as migalhas, né? Essa mulher é uma mulher sírio-fenícia, as migalhas, né? Até os cães comem das migalhas que caem na mesa, né? Então ali, na minha opinião, né? Claro que vão ter outros pastores e que terão outras opiniões, a gente tem que respeitar isso, porque teologia é complexa, né? Principalmente a parte de Apocalipse, que tem dispensações e visão milenista. Então, eu nem quero entrar muito nisso, mas eu sou da linha que acho que naquele instante ali, a contagem das 70 semanas de Daniel parou, porque quando ela pede Jesus para tem misericórdia de mim, filho de Davi, e ele tem misericórdia, e aí ela diz, nós somos os cães, mas até os cães têm direito a receber migalhas da mesa, e Jesus então muda completamente a situação e atende o pedido dela. Ali, na minha opinião, porque aquele Jesus que tinha vindo para os seus, ele então passa a vir para as criaturas, que éramos nós que não éramos inicialmente os escolhidos para receber o Messias. Muito bem, então Enoque e Elias, os dois únicos seres humanos que deixaram o mundo sem passar pela morte. Enoque está lá em Gênesis 5:4. Gênesis, foram os dias de Adão, depois gerou Sete e gerou filhas. E nesse texto de Gênesis 4 vai contando a genealogia, né, daqueles homens iniciais, até chegar em Enoque, que é filho de Caim. E a Bíblia diz que Deus o tomou. Está lá em Gênesis 5. Deus o tomou. Então, por isso que muitas pessoas que estudam Apocalipse entendem de que, como Enoque andou com Deus, né, e ele tinha vivido muitos anos, e ele andou com Deus, e a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus o tomou para si. Então, certamente uma decisão específica de Deus, que a Bíblia revela que ele foi tomado por Deus para ele mesmo. Então não tem claro lá na Bíblia de que Enoque morreu assim, essa morte que a gente conhece, né, naturalmente. Então, por isso as pessoas acham que ele é um dos que podem ser um dos profetas, ou uma das testemunhas, né? Também falam de Elias, está ali em 2 Reis, vai falar do ministério de Elias. Estou buscando aqui essa informação. 2 Reis, né, vai falar do ministério de Elias, e Elias então foi tomado por Deus, e tem uma passagem interessante que ele joga o manto dele para o seu pupilo, né, Eliseu, e a Bíblia diz de que ele que ele estava conversando, e eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro, Elias e Eliseu, e Elias subiu ao céu em um redemoinho.
tá? É isso que está lá. Então, que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando suas vestes, rasgou em duas partes. E ele pegou a capa de Elias, né? E ficou com ela, dando seguimento ao trabalho profético de Elias. Muito bem. Então são esses dois textos bíblicos que vão dar essa margem para que as pessoas entendam que Enoque e Elias, que não passaram por essa morte natural, podem ser essas duas testemunhas. Há também um outro movimento que fala que pode ser Moisés, porque a Bíblia diz que Moisés foi tomado por Deus e que Satanás contendeu com o corpo dele, né? E a informação que a gente sabe é que a Bíblia diz que Moisés é morto. Mas como foi exatamente essa morte, se Deus pegou ele e levou para ele, também ninguém sabe. O que a gente sabe, e que vale a pena aqui a gente lembrar nessa live, é que no momento da transfiguração de Jesus, né, que ele se transfigura perante os discípulos dele, ele chama um episódio específico do Novo Testamento, que Jesus se transfigura. Quem aparece lá são exatamente Moisés e Elias. Sob o ponto de vista teológico, há aqui uma significação de que estavam ali exatamente porque Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Muito bem, então vale a pena você entrar na Bíblia, está lá em Mateus 17, de 1 a 13, Lucas 9, de 28 a 36, esses dois lugares você vai encontrar essa transfiguração de Jesus, quando o rosto dele brilhava parecido com o sol, e as roupas de Jesus ficaram muito brancas, né? E com uma luz. E aí, logo depois disso, a Bíblia registra que Moisés e Elias também apareceram diante deles e ambos começaram a conversar com Jesus. Então aí foi quando Pedro quis construir a tenda, né? Uma para Jesus, outra para Moisés, e Elias, ele ficou muito alegre de ver aquilo. E quando Pedro mal tinha feito essa proposta, uma nuvem brilhante apareceu, os envolveu, e da nuvem viu uma voz que dizia: este é o meu filho, eu amo muito, e ele me dá muita alegria, escutem-no ou ouçam. Quando os discípulos, a Bíblia registra, escutaram aquilo, eles ficaram com muito medo, caíram ao chão, e aí Jesus então cessa tudo aquilo, chega perto deles, toca neles e fala: levantem-se, não tenham medo. E quando eles então abrem os olhos e olham, já não tinha mais ninguém, só tinha Jesus, né? Isso está registrado na Bíblia, a transfiguração. Então, baseado nisso, baseado nessa transfiguração, eu também sou da opinião de que essas duas testemunhas, na minha opinião, são realmente Moisés e Elias, por causa desse episódio da transfiguração. Como Zacarias vai falar que são duas oliveiras, e eles têm uma pista lá de que é Moisés, né, convertendo em sangue, derramando pragas e tal. E como tem uma outra pista de fogo, e foi exatamente Elias que fez um altar e desceu fogo do céu, eu ligo essas duas coisas por revelação de Deus. Não li isso em lugar nenhum. Por revelação de Deus mesmo, analisando os textos, os contextos, né? Vida de Moisés, vida de Elias, o que aconteceu? Elias desce fogo do céu, e aí fala lá que eles vão liberar fogo, e depois fala lá naquele texto de Apocalipse que eles têm o poder para profetizar, para converter água em sangue, para fazer praga sobre a terra. Aí você liga as duas coisas. Então, na minha opinião, eu entendo que as duas testemunhas
do Apocalipse são exatamente Moisés e Elias, que vão profetizar, vão testemunhar de Jesus, né? E serão assassinados pela besta e pelo falso profeta. Mas só que depois, 3 dias e meio, olha o detalhe, 3 dias e meio, né? O Espírito Santo os trará novamente à vida, está lá em Apocalipse 11, se você quiser dar uma olhada, 11:11, eu vou ler para vocês aqui, deixa eu só encontrar. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, né? Eu sempre falo para vocês, de que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Ninguém tem poder para fazer isso. Tudo acontece por uma liberação de Deus, né? Então, quando Deus foi nos criar, havia um boneco e ele soprou em nós o espírito de vida. E a Bíblia diz que a partir daí passamos a ser alma vivente, né? Por isso que nós somos tricotômicos. Corpo, isso aqui, alma, está aqui dentro, e o espírito, esse espírito que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, tá? Então aqui a Bíblia diz, ó, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sob os seus pés e caiu grande temor sobre os que viram. Então eles vão morrer e vão ressuscitar para que Deus demonstre o seu poder. E logo em seguida, se você continuar lendo o texto de Apocalipse, você vai observar que, ato contínuo, eles são transladados para o céu, tá? Olha lá no 12. E ouviram uma grande voz do céu. Aí já é Deus falando. Ele dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Daí para frente vai acontecer uma série de outras coisas, né? E vai ter trombeta, mas hoje eu quero me ater a esses detalhes. Então, se perguntar assim, pastor Adilson, quem o senhor acha, biblicamente, que são as 2 testemunhas de Apocalipse? Então, eu vou repetir. Tem várias correntes que pensam diferente. Agora, eu acho que pelas evidências, por tudo que eu leio, por tudo que eu vi, né, por uma definição minha de estudioso bíblico, eu entendo que essas 2 testemunhas são Moisés e Elias. Repito, vou repetir. Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte, ó, eles têm poder para fechar o céu para que não chova, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, olha o detalhe de Moisés aqui, e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Moisés de novo, que já fez isso para Deus. E em outro ponto, vai dizer de que eles terão poder para descer fogo do céu, né, enquanto eles mandam os tormentos sobre os habitantes da terra. Então, se eles têm poder para descer fogo, aqui está no verso 5, ó, fogo sairá da sua boca. Fogo tem muita ligação com Elias, né? Então, por isso que, na minha opinião, são esses as 2 pessoas que Deus vai levantar como as 2 testemunhas de Apocalipse. E aí, logo depois disso, né, deles fazerem todo esse trabalho, eles vão voltar para o céu, e aí todas aquelas outras coisas vão acontecer, e finalmente vai ter o grande trono branco, onde nós que já estamos em Cristo seremos apenas testemunhas, né, esse grande tribunal, e vai ser quando o diabo vai ser mandado para o lago de fogo e enxofre, né, o falso profeta, e todos os que também não estão em Cristo vão para esse lugar, e aí vai se finalizar todo esse processo de Deus conosco. Então, eu quis fazer um estudo hoje bem lento, bem tranquilo, porque eu quero que você entenda, né, que você compreenda exatamente essa importância de conhecer um pouco dessas coisas. Vá lá nos textos de novo, leia de novo Apocalipse, leia 2 Reis, onde fala de Elias, leia lá em Gênesis 5, que vai falar de Enoque, leia principalmente o capítulo de Apocalipse 11, onde está exatamente a presença das 2 testemunhas,
e tire você também suas próprias conclusões. Não acredite em mim, não, mas tire suas conclusões. Que Deus possa te abençoar. Eu hoje levei mais cadenciado o estudo exatamente para que vocês pudessem acompanhar com calma, com cautela, essa questão tão importante da Bíblia, que é a entender quem são essas duas testemunhas que irão ser levantadas por Deus para chegarem quase no final de tudo, bem próximo daquele período em que finalmente tudo vai se encerrar e nós viveremos eternamente com Deus. Amém? Que Deus possa ter te abençoado neste estudo. Convido você a inscrever no canal para acompanhar os outros que já estão aí, acompanhar os futuros. Convido você a dar um joinha para que, se você gostou, para que a gente continue tendo a motivação de passar cada vez mais ensinos para a sua vida. Que Deus te abençoe e que a Shekhinah de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente.